Olá, galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma correção de redação. A proposta é sobre desafios da educação básica no Brasil. A aluna escreveu em 4 parágrafos de desenvolvimento, né? Escreveu aí dentro do limite das margens do texto e não tem rasuras, letra legível, estamos muito bem. Olha lá. No filme Sociedade dos Poetas Mortos, o ambiente escolar se torna o espaço ideal para o desenvolvimento e posicionamento crítico a partir do que os alunos acreditam. Olha lá, ela contextualizou o tema. Deixa eu diminuir aqui a cor da caneta, tamanho da caneta, né? Contextualizou o tema. Em uma conjuntura atual, trouxe para a realidade brasileira, no entanto, né, olha lá, trouxe uma adversativa, muito bem. Existe uma crise na educação básica brasileira. Aqui eu deixei destacado porque eu quero saber por que há uma crise, como há uma crise, sob quais aspectos há essa crise. Então eu quero que na introdução isso já fique claro, né? Quais os aspectos relativos a essa crise? Crise econômica, crise financeira, crise estrutural, qual crise que existe? Nesse aspecto, entre os principais desafios enfrentados pela população, destacam-se a desigualdade social e a falta de estrutura no ambiente escolar. Percebam aqui que ela antecipou os argumentos, então tá muito certo essa abordagem, tá? Eu só sugiro que comentem um pouco melhor, que fale um pouco mais sobre essa crise na educação básica. Em primeiro lugar, é válido ressaltar como a desigualdade social interfere na educação. Olha lá, tópico frasal, muito bem. O Programa Internacional de Avaliação de Alunos demonstrou que apenas 18% dos alunos de status econômico baixo concentram-se nas escolas de melhores médias. Trouxe um dado aqui do PISA. Nessa perspectiva, é nítido que a discrepância social limita o acesso à educação de qualidade. Não ficou clara essa afirmação. Como que ela me diz que a desigualdade social interfere na educação? Se ela quer dizer para mim que a desigualdade social interfere na educação, ela deveria ter trazido, por exemplo, alunos que desistem da escola pela desigualdade social, alunos que não vão para a escola devido à desigualdade social, alunos que não têm acesso à educação de qualidade pela desigualdade social. Então é essa perspectiva que o aluno deveria ter trazido. Não mencionar que não tem acesso à educação de qualidade. Por que não tem acesso à educação de qualidade? Sob qual perspectiva? Vocês entendem? Então aqui há uma discrepância entre aquilo que está no tópico frasal e aquilo que foi comentado na sequência. Dessa forma, estabelecer condições de ensino de forma uniforme no país é essencial para que haja melhora no ensino básico do Brasil. Qual é o problema daqui, gente? Olha só, ela está me trazendo, né? O aluno aqui está trazendo uma proposta de intervenção. Vocês estão vendo que ela está dando um indicativo de uma proposta de intervenção. E isso não deve ser feito no desenvolvimento. Isso precisa ser feito na conclusão. Então eu quero que tenham muito cuidado com essa abordagem. Aqui ela deveria ter colocado que essa desigualdade social influencia sobremaneira na qualidade da educação, que essa desigualdade social faz com que os jovens eles não tenham acesso à educação de qualidade e aí traz as consequências disso. Mas o que não pode acontecer é trouxe um tópico frasal falando da desigualdade social, trouxe um dado do PISA falando do status econômico baixo, e aí trouxe depois dados relacionados ao acesso da educação. Então ficou muito salada, sabe? Então, se quer falar da desigualdade social, escolha uma perspectiva para abordar. Por exemplo, eu vou falar da questão da evasão escolar. Devido à desigualdade social, muitos jovens não têm acesso à escola, né? Não têm alimentos, enfim, tem que trabalhar, e aí eles acabam se evadindo da escola. Aí, nessa perspectiva, você deveria ter trazido para o texto. Seria essa perspectiva que deveria ser abordada, e não a questão do PISA, enfim, né, que você traz outras informações que vão além da desigualdade social, porque você é muito enfática ao dizer a desigualdade social interfere na educação. Então é essa perspectiva que você tem que dizer.
Qual aspecto que interfere? Como que interfere, ok? Em segunda análise, destaca-se, tá? Evita o pronome oblíquo átono depois da vírgula, como a falta de estrutura afeta a aprendizagem, tá? A falta de estrutura do quê? Das escolas, das salas de aula, do quê? Qual perspectiva? Falta do quê? De acordo com dados divulgados pelo jornal G1, em 2015, filhos, nós estamos em 2020, um pezinho em 2021. Cuidado com essa afirmação, tá muito distante da atual realidade, traz para a prática. Apenas 5% do país possui uma infraestrutura adequada. Qual perspectiva? Infraestrutura do quê? Quadros, salas, carteiras, teto, banheiro, refeitório? Essa ausência demonstra a indiferença com os alunos por parte do governo, que não se preocupa em viabilizar qualidade aos estudantes. O dado que a aluna trouxe não diz que falta investimentos. O dado que a aluna trouxe é dizendo que tantas escolas tinham infraestrutura. Então, o comentário da aluna não está relacionado com o dado que ela trouxe. Sequencialmente, de acordo com George Orwell, ignorância é força, ou seja, é mais benéfico para a esfera política que os alunos não despertem a vontade de aprender. Aqui, o tópico frasal dela não deveria ser falta de infraestrutura. O tópico frasal dela, pelo argumento que ela trouxe, pela perspectiva que ela trouxe, né, da alusão, deveria ser a ineficiência estatal. Essa deveria ser a perspectiva que ela deveria ter trazido para o texto. E aí ela comentaria que essa ineficiência estatal interfere na infraestrutura, que essa ineficiência estatal interfere na qualidade da educação, que essa ineficiência estatal ela interfere na formação de professores, na formação e na contratação de professores. Então, essas deveriam ser as perspectivas que a aluna deveria ter trazido no texto. Então, por isso que há aqui uma superficialidade no argumento e na defesa do ponto de vista com a alusão. Conclusão, vamos lá. Portanto, urgem caminhos para diminuir os desafios da educação básica brasileira. Em razão disso, o Ministério da Educação, em parceria com o governo federal, ao contrário, tá? É o governo federal com o Ministério da Educação, devem realizar sua função social de forma eficaz e igualitária. Qual é a função social? Vamos dar nomes aos bois, filha. Tal medida pode ser efetivada por meio da utilização do Plano Anual de Diretrizes Educacionais para viabilizar o seu trabalho. De quem, querida? De quem você está falando? O trabalho de quem? E extinguir a PEC 241, que congela os gastos públicos destinados à educação, a fim de fornecer de forma homogênea o acesso à educação de qualidade. Somente assim possibilitar-se-á melhorias no ensino básico do Brasil. Como assim? Acesso à educação de qualidade em qual escola? Em quais escolas? O que seria qualidade, minha filha? Qualidade sob qual perspectiva? Eu sugiro você ser mais específica na apresentação da sua intervenção. Então, traz para mim, por exemplo, investimentos em infraestrutura. Sabe? Não precisa falar extinguir isso, extinguir aquilo. Então, já traz investimento em infraestrutura. Já aborda isso no seu texto, tá? E aí você traz quem que vai fazer, quem é o meu agente, o que será feito, como será feito, para que será feito, quais são os efeitos disso, né? E aí trazer um detalhamento dessa intervenção. É nessa perspectiva que você tem que trazer, ok? Então, não se esquecer dos 5 elementos. Pensa comigo, minha filha, você estuda em escola pública? Quais são os maiores problemas da escola pública? Por que que você não tem uma educação de qualidade? Quais são os motivos que fazem com que a educação não seja de qualidade onde você estuda? E aí você traz o que melhoraria? Ter professor formado? Ter professor qualificado? O que melhoraria o acesso seu à educação? Tá? Língua portuguesa, você tem alguns deslizes, mas nada assim absurdo, né? E nada repetitivo, então tá tranquilo. O seu problema mesmo está na argumentação e no repertório, que você poderia ter desenvolvido mais o seu texto. Não há palavras repetidas e a sua conclusão também poderia ser melhorada, então nós precisamos melhorar aí a questão do repertório sociocultural e a questão
da argumentação, de você defender bem o seu ponto de vista, ok? Então, olha lá, 300, 600, 700, 820, a sua nota é 880. Bora lá, filha, para a prova.